Muitas pessoas me perguntam se ainda dá tempo de começar a estudar para o Enem. E é justamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, vamos embora! Faltam mais ou menos 5 meses para a data da prova do Enem. E nessa época, muita gente tem chegado até mim e perguntado: Gabriel, se eu começar a estudar no dia de hoje, eu ainda tenho chance de ser aprovado num curso concorrido? Talvez medicina, engenharia, direito, odontologia, medicina veterinária, enfim. Eu ainda tenho chance de ser aprovado começando a estudar no dia de hoje? E a resposta para isso, já adiantando, é sim. Mas não achem que isso vai ser fácil, não achem que isso vai ser trivial. Não achem que isso vai ser trivial. Na verdade, vai ser muito difícil, vai ser muito suado, né? A maioria dos concorrentes de vocês, os outros estudantes, já estão se preparando desde o início do ano, então eles vão ter aí 7, 8 meses de vantagem. E não adianta você tentar estudar igual eles a partir desse momento, que se eles começaram antes e você tentar estudar igual, não faz sentido você esperar gerar resultados melhores, né? Então você vai ter que fazer alguma coisa diferente, e isso eu acho que é um pouco óbvio até, né? E para falar desse assunto, eu gosto sempre de trazer uma equação, vou colocar aí na tela agora, que ela vai falar sobre o nosso resultado nos estudos. Eu falo mais sobre ela em detalhes em um vídeo que eu vou deixar aqui em cima, no qual eu conto a minha história até a aprovação. Mas, resumidamente, essa equação vai falar para a gente o seguinte: que nosso resultado vai ser igual à quantidade de horas que a gente estuda vezes a qualidade do nosso tempo de estudos. Vocês estão em desvantagem no quesito quantidade de tempo, mas se vocês mexerem no outro fator da equação, na qualidade, pode ser que vocês consigam gerar muito mais resultado. É justamente isso que a gente quer. A gente quer otimizar o seu tempo de estudo ao máximo para conseguir utilizá-lo com a maior qualidade, com a maior eficiência possível, beleza? Então é justamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Vou te ensinar, vou pegar na sua mão e te mostrar os principais fatores que você tem que estar atento para conseguir melhorar a qualidade do seu estudo, começando a estudar no dia de hoje, beleza? Então, vamos embora! O que vocês vão ter que fazer então, primeiramente? O primeiro passo, prestem muita atenção nisso, é se organizar. E muita gente acha que isso é perda de tempo, mas na verdade não é. E eu vou contar aqui uma analogia rapidamente para ilustrar um pouquinho melhor a importância disso, né? Imagina que a gente tem 2 lenhadores e os dois querem cortar uma árvore, né? O primeiro lenhador vai ser o cara ali, os dois vão ter 4 horas para cortar uma árvore, suponhamos, né? E o primeiro ali vai direto pegar o machado e vai tentar cortar a árvore, vai ficar batendo nela loucamente. E o outro lenhador, ele antes de tentar cortar a árvore, vai sentar ali um pouquinho e vai começar a afiar o seu machado. É justamente isso que a gente quer. A gente quer, antes de tentar ir loucamente ali batendo na árvore, a gente vai sentar um pouquinho, vai afiar o nosso machado para que quando a gente tente cortar a árvore, a gente tenha mais facilidade nesse processo, né? Muita gente não procura afiar o machado e fica batendo com ele cego ali na árvore durante muito tempo. Em certo momento até consegue derrubar a árvore, mas isso vai tomar muito mais tempo do que se você tivesse simplesmente parado um pouquinho e afiado o machado, porque isso vai te poupar muito tempo e muito esforço no futuro. É justamente isso que eu quero esclarecer para vocês aqui, beleza? Então vocês vão ter que se organizar. E como assim ter que se organizar? Eu divido isso em 3 momentos para ficar mais didático. Primeiro, você vai ter que definir sua fonte de conteúdo, você vai ter que definir a sua rotina de estudos e você vai ter que definir o seu método de estudos, beleza? Eu vou falar sobre cada um deles separadamente, obviamente de forma mais resumida, porque se eu fosse falar em detalhes sobre cada um deles, eu ia ficar várias horas aqui. Sobre cada um deles eu acho que na verdade eu posso até mesmo fazer um vídeo, então se vocês têm interesse, deixem um comentário aqui embaixo, que se tiver bastante gente eu posso fazer um vídeo sobre cada um desses tópicos futuramente, beleza? Então vamos lá! Então o primeiro passo dentro da organização é você definir a sua fonte de conteúdo. E o que é que eu quero dizer por isso? É você estar ciente de 2 coisas. De onde você vai tirar esses conteúdos, se é de um cursinho online, um cursinho presencial ou de uma apostila, e também quais conteúdos você vai estudar, né? O que eu sugiro que você faça então? Vou falar primeiramente sobre os conteúdos que você tem que estudar. Eu sugiro que você pegue um cronograma pronto na internet e adapte ele à sua realidade. Por que a gente tem que adaptar? A gente quer tornar o nosso estudo mais eficiente, né? A gente não quer estudar como todo mundo, que segue um cronograma às cegas. Lembra que eu falei? Não adianta você agir da mesma maneira esperando um resultado diferente, né? Então a gente tem que adaptar esse cronograma. E como que a gente vai fazer isso? Você vai ter que considerar os 3 pilares. E quais são eles? Imagina isso como se fosse um diagrama de Venn. Cada um desses fatores vai representar um círculo. E olha só que legal. O primeiro deles são as suas dificuldades pessoais. O segundo é a recorrência do assunto na prova. E o terceiro vai ser o retorno de nota por tempo investido. Vou falar sobre cada um deles separadamente e depois eu explico o diagrama, beleza? Pensa só. O que seriam as suas dificuldades pessoais? Isso é um pouco óbvio, né? Os assuntos que você não tem tanto domínio assim. E a gente pode pensar nisso tanto numa esfera envolvendo as matérias. Então, por exemplo, eu tenho mais dificuldade em física do que em química.
Então faria mais sentido eu priorizar as matérias de física, não é? Eu também posso pensar nisso num contexto dentro de uma matéria. Então, por exemplo, dentro de física, eu tenho mais facilidade, por exemplo, com termodinâmica do que com cinemática. Então você pode pensar em suas dificuldades, né? Todos os fatores que eu vou te apresentar, você pode pensar neles tanto quando comparando as matérias, quanto comparando os assuntos dentro das matérias, beleza? Perfeito, então. Vamos voltar para o raciocínio. A gente está falando sobre as dificuldades pessoais. Então esse é o primeiro fator. O primeiro círculo são suas dificuldades pessoais. Você vai ter que priorizar os conteúdos que você tem mais dificuldade, perfeito? O segundo fator a ser considerado é a recorrência do assunto na prova. No Enem, nem todos os conteúdos são cobrados da mesma forma. Tem alguns conteúdos que estão lá na prova geralmente todos os anos e tem outros que raramente caem. E você estar ciente disso é muito importante. E como que você descobre a recorrência dos assuntos na prova? É só você pesquisar no Google aí, assuntos que mais caem no Enem, análise de incidência Enem, você vai encontrar várias análises, né? E é importante você procurar uma análise boa, uma análise um pouquinho mais completa, mas tirem um tempo para pesquisar sobre isso depois. Então, olhem quais são os assuntos que o Enem geralmente mais cobra. Então você vai priorizar e estudar as matérias que geralmente mais caem na prova do Enem. Então, trazendo um exemplo rapidamente. Dentro de matemática, por exemplo, um assunto envolvendo matemática básica, como por exemplo, grandezas diretamente proporcionais, são muito mais recorrentes na prova do que matrizes, por exemplo. Sendo assim, faria muito mais sentido você priorizar o estudo de grandezas diretamente proporcionais do que de matrizes, não é? A gente quer tornar o estudo mais eficiente. Lembre-se disso, tenham isso sempre em mente, né? Então falei os dois primeiros fatores. O primeiro, relembrando suas dificuldades pessoais. O segundo, reconhecendo o assunto na prova. E o terceiro é o retorno de nota por tempo investido. E preste atenção que isso daqui não é tão óbvio. E novamente, esse conceito é aplicável tanto quando a gente compara as matérias, quanto quando a gente compara os assuntos dentro de uma matéria. Então vou exemplificar com os dois. Por exemplo, em redação, o seu esforço é muito recompensado. Vou falar sobre isso trazendo o meu caso como exemplo. Eu estudava em mais ou menos 2 horas de redação por semana durante o meu ano de preparação, sendo que o total de horas que eu estudava ao longo da semana eram 30 horas. Então pensa só, 2 horas de 30, beleza? Isso representava mais ou menos 6% do meu tempo de estudo. No meu aumento de nota de um ano para o outro, no meu ano de preparação, 50% foi fruto da redação. Pensem só, 6% do meu tempo de estudo foi responsável por 50% do meu aumento de nota. É algo extremamente desproporcional. Isso porque nem todas as matérias vão recompensar o seu esforço da mesma maneira. Então você tem que priorizar o seu tempo, a utilização do seu tempo, para as matérias que vão te dar o maior retorno de nota por tempo investido, assim como a redação. E quais são elas? Principalmente redação e matemática, principalmente, tá? Beleza, então. Você já entendeu esse fator e agora vamos explicar o retorno de nota por tempo investido dentro de uma matéria, comparando os conteúdos, por exemplo. Então, dentro de matemática, por exemplo, podem ter assuntos que são muito extensos, tem muitas aulas, tem muitos conteúdos, mas que raramente caem na prova. E quando cai, tem, por exemplo, uma única questãozinha. Já tem outros assuntos que são um pouquinho mais enxutos, são conteúdos que você aprende ali rapidamente e geralmente estão muito na prova. Então você, por exemplo, gastar seu tempo estudando esses conteúdos que são mais curtos, geralmente caem mais na prova, faz mais sentido do que os conteúdos são longos e geralmente caem. Porque o seu esforço vai ser mais bem recompensado nas matérias que são mais curtas, digamos assim, beleza? Então esse aqui foi só um exemplo te falando sobre o retorno de nota por tempo investido, tanto quando a gente está falando de matéria, quando a gente está falando de conteúdo dentro das matérias, beleza? Então esses são os fatores que você tem que considerar para adaptar um cronograma de estudo às suas realidades. E pensem só, lembre que eu falei que isso é um diagrama, não é? Então você vai ter que estudar os conteúdos que são a interseção entre essas 3 esferas. São assuntos que você tem dificuldade, são assuntos que sempre caem na prova e são assuntos que vão recompensar o seu esforço, não é? Porque, por exemplo, um assunto que uma matéria, um conteúdo que vai estar fora dessa interseção não faz tanto sentido. Por exemplo, vamos supor que tem um assunto que sempre cai na prova do Enem, tem uma recorrência muito alta, um assunto que vai recompensar bastante o seu esforço pelo seu tempo investido, mas é um assunto que você tem extrema facilidade. Então não faz sentido você gastar o seu tempo estudando esse conteúdo, sendo que você já domina ele. Você tem que buscar sempre a interseção, um assunto, uma matéria, que vai ter esses 3 fatores em comum. Porque lembrando, você tem pouco tempo, então esse pouco tempo vai ter que ser utilizado da melhor forma possível, perfeito? Então procure a interseção entre esses 3 fatores.
Ainda dentro de fonte de conteúdo, a gente tem que estar ciente de onde que a gente vai tirar esses conteúdos, né? Você vai estudar por onde? Pelo YouTube? Você vai estudar através de uma apostila ou de um cursinho online? Dentre todas essas opções, o que eu recomendo é que você assine um cursinho online, porque se você estuda pelos outros dois, né, por apostila ou só por YouTube, isso tende a consumir muito do seu tempo, né? Porque você vai ter que ficar pesquisando a aula ali no YouTube e achando qual que é a melhor aula. Depois de assistir a aula, você vai ter que pesquisar uma lista de exercícios na internet. E essa procura está associada a uma perda de tempo, a uma perda de produtividade. E como vocês bem sabem, vocês estão começando depois, vocês estão, digamos, atrasados. Então vocês têm que valorizar cada segundo do tempo de vocês, né? Sendo assim, escolha um cursinho online, de preferência um cursinho online bom. O que eu sempre recomendo é o Quadro, porque foi o cursinho que eu estudei, o cursinho que me ajudou a tornar o meu estudo mais eficiente. Então eu recomendo aquilo que eu fiz, por isso eu recomendo o Quadro, beleza? Então, procurem um cursinho online porque ele vai poupar muito do tempo de vocês, né? Então vocês não vão precisar ficar perdendo tempo pesquisando qual que é a melhor videoaula, vocês não vão precisar ficar perdendo tempo pesquisando qual a melhor lista de exercícios, porque já vai estar separado para vocês dentro da plataforma, né? Além do fato de que os cursinhos, como por exemplo o Quadro, eles vão oferecer monitores para tirar dúvida da matéria, o professor nas aulas ao vivo também tira dúvida, e isso tende a poupar um tempo gigantesco do tempo de estudo de vocês, né? Porque se você tem que ficar, toda vez que você tiver uma dúvida, se você tiver que ficar perdendo tempo pesquisando na internet, tentando ler um tanto de texto para achar aquilo, você vai perder tempo. Então é melhor você ter uma pessoa disposta a fazer isso por vocês, no caso os monitores e os professores dos cursinhos online, beleza? Então, relembrando, fonte de conteúdo vai envolver você, primeiro, decidir quais conteúdos você vai estudar, e para isso você vai ter que pegar um cronograma e adaptar ele à sua realidade, considerando os fatores que eu apresentei. E além disso, definir de onde você vai tirar esses conteúdos. O que eu recomendo são videoaulas de cursinhos online, que você assine um cursinho, porque isso vai poupar bastante tempo de você, beleza? Então assim a gente fecha o primeiro passo da organização, que é você definir sua fonte de conteúdo, e passamos para o próximo. O segundo passo para você começar a se organizar para estudar de forma eficiente é definir a sua rotina de estudos. E o que eu quero dizer por isso? É você definir basicamente como que vai utilizar o seu tempo ao longo da semana, né? Então é você montar aquele famoso quadro de horários. Se eu fosse te mostrar o passo a passo para montar o quadro de horários, eu ia ficar aqui durante muito tempo, e a ideia desse vídeo é ser um pouco mais breve, mas o princípio que você tem que saber é o seguinte: você vai pegar um quadro de horários, né, que vai ter todos os seus horários ali ao longo da semana, e vai definir quais desses horários você vai utilizar para os estudos, não é? Então vamos supor que você olhou ali sua semana como que está a distribuição de horários e viu que você teria 30 horas ao longo da semana para utilizar nos estudos. Então você teria que pegar essas 30 horas de tempo de estudo e distribuí-las entre as matérias. Então você fala assim, vou estudar 8 horas de matemática, vou estudar 1 hora de filosofia, 1 hora de sociologia, 3 horas de português, 2 horas de redação, enfim. Você vai pegar esse tempo e vai distribuir eles entre as matérias, perfeito? Ótimo. Então, eu só quero que vocês fiquem atentos a alguns fatores quando estiverem montando o quadro de horários, definindo a rotina de vocês. Não negligenciem a atividade física e tempo de sono. Esses são dois fatores que parecem perda de tempo a princípio, mas que ajudam demais vocês a serem mais produtivos, né? Pensa o seguinte, imagina que você dorme 4 horas por dia e tenta ser produtivo. Muito difícil mesmo, porque o sono é a condição necessária para você aprender praticamente qualquer coisa. Então durmam bem, pelo menos 6 horas por noite, né? Eu sei que dormir 8 nessa época de vestibular é difícil, eu mesmo devia dormir aí algo em torno de 7 horas por noite, mas tem que dormir pelo menos 6, porque se você dormir menos que isso vai atrapalhar demais os seus estudos, beleza? Então não negligenciem o sono, não tentem ficar estudando até 3 horas da manhã e acordar 5, que isso não vai funcionar, isso só vai te atrapalhar, beleza? Então não negligenciem o sono e atividade física. A atividade física também é um fator muito importante, porque vai aumentar demais a sua disposição ao longo do dia, você vai ficar com mais energia, vai ter mais foco nos estudos e isso vai aumentar a sua produtividade, beleza? Então esses são fatores que a princípio parecem perda de tempo, mas não são. Eu, durante o ano de preparação, tinha pouquíssimo tempo disponível, mas mesmo assim eu sempre treinava, eu treinava em casa mesmo, usava um aplicativo de telefone, fazia ali 20, 30 minutinhos de exercício físico pela manhã, também sempre tentava dormir ali 7 horas por noite, pelo menos, porque assim eu conseguia me manter produtivo ao longo do dia, beleza? Então essa é a ideia. Peguem um quadro de horários e estabeleçam sua rotina de estudos, quanto tempo você vai estudar por dia, quais matérias você vai estudar em quadros horários, quando que você vai descansar, quando que você vai dormir, quando que você vai acordar, quando você vai fazer atividade física, porque uma vez que você se organiza, a única coisa que você vai ter que fazer é seguir isso metodicamente, vai ter que seguir isso com disciplina, não é?
Por último, o terceiro passo que vocês vão ter que dar rumo a começar a estudar agora de forma eficiente é definir o método de estudo de vocês, não é? E o que eu sugiro que vocês façam? É vocês estarem cientes dos 3 momentos de estudo. Vocês vão ter que assimilar o conteúdo, vocês vão ter que testar o seu conhecimento e vocês vão ter que revisar. Então vocês vão ter que atuar em cada uma dessas esferas se planejando para como estudar. Então, por exemplo, como que você vai anotar durante a aula, como você vai estudar depois da aula, você vai se explicar o conteúdo, você vai fazer exercício, quantos exercícios você vai fazer, de onde você vai tirar esses exercícios, como que você vai corrigir as listas para conseguir extrair o máximo de informações de lá, como que você vai revisar, vai ser revisão espaçada, vai ser revisão que vai deixar tudo para o final do ano, qual que é o espaçamento da revisão, vai ser revisão de 1, 7, 30 dias, vai ser revisão todo final de semana, ou você vai revisar através de simulados, quantos simulados você vai fazer por mês, 1 simulado por mês, 2 simulados por mês. Então, todos esses fatores envolvendo o método de estudo, vocês vão ter que estar cientes, que são muito importantes, né? Mas eu só queria que vocês ficassem atentos a um ponto dentro de método de estudos, que é vocês que estão agora se aproximando da data do Enem, estão começando a estudar, vocês vão ter que fazer muito simulado, vão ter que fazer muita prova antiga desde o começo. Desde o começo, né? Muita gente fala assim, não, eu vou começar a fazer prova antiga assim que eu terminar de estudar os conteúdos, ou assim quando eu dominar a maioria das matérias. Isso é um erro, não cometam esse erro, porque o resultado de vocês na prova vai depender não somente de você dominar o conteúdo, mas você dominar o estilo da prova em si. Porque a prova do Enem, ela tem um estilo muito específico, né? Você tem estilo de questão ali que é muito específico, você vai ter um tempinho muito curto por questão, geralmente aí 3 minutos. Você vai ter que saber passar o gabarito, vai ter que saber gerenciar o seu tempo. Você vai estar sentado ali numa cadeira desconfortável, muitas vezes sentindo calor ou frio, cercado de concorrente. Então você, desde o começo, se condicionar a fazer provas nessas condições é fundamental para você conseguir um bom resultado no dia da prova, beleza? Então o que eu gosto de recomendar é pelo menos um simulado por mês, pelo menos um. Se você conseguir até mesmo 2 simulados por mês, são bons ainda, melhor ainda. E relembrando, sempre façam os simulados em condições iguais ou mais difíceis do que a prova do Enem. Só que o que a gente observa, na verdade, é que as pessoas preferem fazer o contrário, né? Treinar em condições mais fáceis. E o problema de você fazer simulado em condições mais fáceis é que você se condiciona a achar o dia da prova mais difícil, não é? Então, façam o contrário, treinem em condições iguais ou mais difíceis, porque assim você se condiciona a achar o dia da prova do Enem pelo menos mais fácil, não é? Então, é isso que eu sugiro que vocês façam, treinem muitos simulados desde o começo, porque isso, além de te condicionar a dominar o estilo da prova, como eu disse, também vai te dar um diagnóstico daqueles conteúdos que você está dominando, daqueles que você não está dominando, daqueles conteúdos que você precisa focar mais, né? Isso vai te auxiliar até mesmo na hora de adaptar o cronograma, como eu disse. Não é? Porque lembra que eu falei que um dos fatores a serem considerados eram suas dificuldades pessoais? Então, se você, por exemplo, está errando sempre um conteúdo no simulado, é porque você tem dificuldade naquilo, é que você não está dominando aquilo muito bem. E isso já vai te dar um direcionamento daquilo que você precisa prestar mais atenção na hora de adaptar ali o seu cronograma, na hora de mudar ele. Perfeito? Então é basicamente isso. Tenham um método de estudos, saibam como anotar, o que fazer depois da aula, quando fazer exercícios, quantos exercícios, como revisar, quando fazer simulado, quantas redações por semana. Então, estabelecer tudo isso, como eu disse, é muito importante, né? Lembre daquilo que eu falei no início desse vídeo. Vocês vão estar afiando o machado, se organizando, para quando for cortar a árvore vocês terem mais facilidade e pouparem tempo, né? Isso é fundamental de vocês perceberem, beleza? Então sigam esses 3 passos, relembrando, o primeiro deles é definir sua fonte de conteúdo, o segundo, definir a sua rotina de estudos e o terceiro, definir o seu método de estudos. Fazendo isso, você vai tornar o seu estudo muito mais eficiente e você vai conseguir aproveitar esse pouco tempo que você tem até a prova do Enem da melhor forma possível, beleza? Era basicamente esse o conteúdo do vídeo de hoje, espero de coração que vocês tenham gostado, peço que deixem um like nesse vídeo e também ativem as notificações para ficarem por dentro, porque tá vindo muito conteúdo foda aqui pela frente, beleza? Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!